Nana Korobi Aoki é uma expressão da língua japonesa que encerra muito significado. Tem um grande potencial como inspiração para uma vida melhor e eu queria neste podcast, com algum suporte visual, falar-vos um pouco disso. E começamos por esta expressão e por uma ideia, que é a ideia dos jardins secos, dos templos do budismo Zen. Há muitas formas de budismo. Zen é um secto de budismo. Os templos do budismo Zen não são os únicos, mas são um dos sítios onde mais frequentemente se encontram umas estruturas muito interessantes, que são vastos campos de areia e pedrinhas muito fininhas. Tecnicamente é mais pedrinhas muito fininhas, normalmente de tom muito claro, e que são trabalhadas a nível dos seus padrões para evocarem paisagens. Também há rochas, também há pequenas colinas de musgo, eventualmente arbustos e muros com uma cobertura ao longo da parte de cima do muro de telhas. E normalmente estes jardins secos tradicionais japoneses são para ser vistos a partir de uma varanda destes mesmos templos. Portanto, eles abrem para os jardins, de tal maneira que quem está no templo ou na varanda a contemplar este exterior pode deixar a sua mente vaguear nesta paisagem do jardim seco e ver nele, ou inspirar-se nele, para ver o paraíso budista, para ver paisagens, para ver formas que tira do abstrato, que tira das evocações das formas da própria natureza. Ou da maneira como o clima e a luz e os insectos estão a interagir com essa natureza. E porquê é que eu trouxe aqui estas sensações e estas impressões visuais e esta figura artística do jardim seco do budismo zen japonês? Porque é nesse contexto que surge esta expressão e a sabedoria que ela encerra. O budismo terá chegado ao Japão por via da China, nós sabemos que o budismo tem origem na Índia, e por via da China terá chegado ao Japão Bodhidharma, que é considerado o patriarca e o fundador do budismo no secto Zen no Japão. E existem muitas histórias acerca do Bodhidharma, que no Japão ficou conhecido como Daruma. Existem muitas histórias acerca de ensinamentos dele, etapas de vida dele, interações dele com outras pessoas que estão registados, nomeadamente em fontes chinesas e também algumas fontes japonesas. E existem também pinturas que representam Daruma em meditação e que serviram de inspiração, essas pinturas, para depois criar uma imagem icónica do Daruma numa versão ultra simplificada e quase até humorística e querida, que é o Daruma, que hoje em dia toda a gente conhece da cultura japonesa. Contudo, o Daruma tinha ensinamentos muito profundos, porque estava a falar de budismo. E esta expressão hoje em dia, o Nana Kuroyaoki, é uma expressão que nós vemos aparecer em merchandising, em sweatshirts, em t-shirts, até em tatuagens, em colares, em capas de livros de motivação em muitas coisas da cultura pop, e esta expressão é apropriada de uma maneira quase comercial. Então há um abismo de diferença entre as origens destes ensinamentos e como eles hoje em dia aparecem aos nossos olhos. Estou a utilizar essa expressão mesmo no sentido visual, como se fosse uma aparição bidimensional, desprovidos de profundidade. E eu queria vos devolver um bocadinho dessa profundidade. Então, Nanakorobi Aoki, como eu já disse, é uma expressão que vem dos ensinamentos de Daruma. Há muitos detalhes da sua vida que nós não conhecemos exatamente, mas aqui a minha abordagem vai ser encarar as histórias e os ensinamentos de Daruma, como eles são canonicamente entendidos hoje em dia, como um significado em si mesmo.
Portanto, aquilo na antropologia cultural e nos estudos culturais, entender que uma coisa se foi introduzida, assimilada na cultura e é considerada como digna de ser preservada e reproduzida e passar de geração em geração, é tão ou mais importante do que a verificação factual dessa mesma coisa que foi introduzida na cultura. Porque o facto dela ser assimilada, adquirida, integrada, preservada e reproduzida, significa que ela é muito importante para aquela escola de ensinamento ou para aquela comunidade. Então nós vamos partir desse princípio, olhar para o corpus de ensinamentos de Daruma e perguntar-nos qual foi a lição mais importante. E existem textos na China que narram conversas que terá tido com vários líderes espirituais e até vários líderes políticos dos sítios por onde ia passando na sua viagem, e que, claro, as pessoas perguntavam-lhe porque queriam saber qual é a maneira ideal de viver. Era este o objetivo destes homens santos, destes homens que ensinavam ao longo do seu percurso, do seu caminho. Era ir respondendo a estas perguntas porque lhes eram colocadas. Qual é a melhor maneira de viver? Como é que o mundo deve viver? Qual é a ordem ideal para a sociedade? Era este o tipo de perguntas que lhe iam fazendo. Afinal, o que é que está certo? Afinal, o que é que está bem? E numa dessas conversas, ter-lhe-ão perguntado: eu faço isto, eu doei isto para este templo, eu doei isto para esta comunidade, eu construí esta coisa, eu distribuí esta riqueza. Diz-me se isto é a maneira certa de viver. E a resposta dele foi: o mérito não existe. O mérito não existe. Não há mérito nenhum nessas ações, porque o mérito não existe. E isto foi muito desconcertante. Esta mensagem era muito desconcertante na altura. Porque há muitas coisas que estão por trás disto, a ideia de que há um ego, que há um eu, que a pessoa individual, existente, temporal, corporal, tem mérito das coisas que faz. Pronto, há muitas coisas que o pensamento budista, em particular do budismo zen, desmonta essas falácias. E é por isso que o mérito não existe. Mas este ensinamento escapou, não conseguiu ser capturado pela mente daquela pessoa com quem Daruma estava a conversar. Mas o ensinamento ficou registado. Então, por trás de Nana Korobi Aoki, que literalmente tem o significado de cair 7 vezes e levantar-se 8, muitas vezes esta expressão, cair 7 vezes e levantar-se 8, é entendida como sendo uma expressão que está a falar do mérito de se levantar depois de ter caído. Mas, quando se faz uma interpretação superficial dessa expressão, está-se a perverter o ensinamento original que deu origem a essa expressão, porque o mérito não existe. E, portanto, a intenção de se levantar de cada vez que se cai não é por ambição de alcançar mérito ou fama ou reconhecimento. E normalmente, as pessoas que têm esta expressão, Nana Korobi Aoki, cair 7 vezes, levantar-se 8, numa sweatshirt, numa t-shirt, numa tatuagem, estão a falar de um ponto de vista de interpretação desta expressão que se baseia em colocar o ego no centro. A força do eu, o mérito, sim, mas mais do que isso, o poder do eu de se levantar quando cai e, portanto, ser visto por si mesmo e pelos outros como particularmente forte. E essas setas, esses néons virados para o eu, a tornarem o eu mais importante para si mesmo e para os outros, é muito perigoso, porque faz com que as pessoas apenas se baseiem num erro de percepção para basearem a sua esperança e o seu sentido de missão no mundo. Há uma outra maneira de ler Nana Korobi Aoki, que é uma maneira que eu encontrei a ser utilizada coloquialmente na conversação em língua japonesa. E achei muito interessante, porque quando estas expressões são integradas na conversação coloquial, elas transvestem-se de significados mais complexos e mais interessantes.
Então, na nova enciclopédia comparativa de provérbios japonês-inglês, publicada pela Sogensha, no Japão, a tradução de Nana Korobi Aoki é A man's walking is succession of fall. E eu também gostei muito desta expressão, porque, reparem, ela vem daquilo que é o mais elementar da motricidade humana, do movimento humano. Se nós observarmos um bebê a aprender a andar, o que acontece é um desequilíbrio, uma quase queda, e depois um reencontrar do equilíbrio. Há uma queda e há um centrar-se outra vez e reequilibrar-se, e assim sucessivamente. E a marcha humana, o ato de caminhar, é uma sucessão desses movimentos de queda controlada e reencontro do equilíbrio. Então, esta imagem que vem desta experiência sensível e corporal que todos nós temos na nossa história de vida, de aprender a andar e de andar diariamente, embora nós não tenhamos consciência que o estamos a fazer, mas nós estamos, cada vez que caminhamos, estamos a cair e a voltar a endireitar-nos. Essa memória física, essa experiência sensível, informa o entendimento desta expressão como sendo mais uma sucessão de necessidades. Nós não caminhamos, não damos um passo em frente, se não nos desequilibrarmos e começarmos a cair. Portanto, nós sucessivamente caímos e levantamos. Muito mais do que 7 ou 8 vezes. Esta expressão, a maneira como esta expressão pode ser, eu vi este exemplo introduzida na língua japonesa coloquial, foi muito interessante. Nesta mesma enciclopédia há um pequeno exemplo de uma conversação, há um diálogo de conversação entre duas amigas que estão a falar que foram ao cinema ver um filme de um determinado realizador que gostou muito, e a amiga também diz que também fala desse realizador, e elas falam que o realizador não o conheciam antes, não é? Foi o primeiro filme que viram dele e gostaram muito, não o conheciam antes. Até que uma diz, mas ele deu entrevistas, e nas entrevistas ele falou que tinha tido uma sucessão de insucessos, mas continuava a trabalhar com o estado de espírito de cair 7 vezes e levantar 8. E é nesta parte do diálogo que usam a expressão Nana Korobi Aoki. E a outra amiga diz, eu simpatizo com essa atitude, com esse estado de espírito, de não desistir. E depois reitera, estou ansiosa para o próximo trabalho dele. Então, neste pequeno diálogo, vê-se como é que essa expressão é utilizada coloquialmente na língua japonesa. Fala-se de uma pessoa que encarou todas as coisas que fez, independentemente do sucesso que elas tiveram ou pudessem vir a ter no futuro, como sendo etapas necessárias. Portanto, sempre com aquela percepção de que há movimento, há fluxo, há continuidade. Desequilibra-se e volta-se a equilibrar, cai e volta a levantar-se. Porque tudo isso faz parte do caminho, neste caso dele como realizador de cinema, até chegar finalmente a uma obra que ia tocar o coração das pessoas que iam estar a ver o filme e fazê-las falar dele neste sentido. No sentido que, através da atitude desta pessoa, eu valorizo esta pessoa, pela sua obra e pela sua pessoa. Porque ela estava a trabalhar em si mesma e não no mérito que pudesse ter. Então, a maneira como Nana Korobi Aoki é utilizado na própria língua japonesa não é a maneira simplificada, superficial e eu diria mesmo até tóxica, com que muitas vezes se fala deste tipo de expressões hoje em dia, como se fossem mantras, mas com grandes entendimento do que é um mantra, para perfis de ultraprodutividade. Não, queria mesmo deixar claro que este tipo de ensinamentos profundos não têm a ver com a falácia da ultraprodutividade, que hoje em dia está muito na moda. Então, nos ensinamentos ancestrais da cultura japonesa que estão encerrados nesta expressão, não se deve confundir esta
podemos chamar-lhe persistência, que está por trás desta atitude. Não se deve confundir isto com resistência, ou com teimosia, ou com intransigência, e muito menos se deve confundir isto com ego, com sobranceria ou com sede de reconhecimento. O mais importante é ver aqui nesta expressão a ideia de flexibilidade, motivadora, movimento, atitude. Portanto, de cair resulta naturalmente erguer-se. E erguer-se e caminhar resulta naturalmente em voltar a cair mais adiante. E ao cair e erguer-se de novo é que se prossegue o caminho e chega mais perto do propósito de existir. É uma expressão muito pequenina, mas porque o contexto em que ela apareceu foi este contexto histórico-cultural que eu falei no início. Esta expressão é a porta para, devagarinho, chegarmos a estas considerações. Portanto, o significado deste provérbio, o seu ensinamento profundo, é claro que ele foi ficando esquecido. A sua tradução literal, sem uma devida tradução cultural, é que motivou estes sucessivos equívocos. Se vocês quiserem saber mais sobre o que é a tradução cultural e porque é que a tradução cultural é muito importante para colmatar as eventuais lacunas de tradução literal, vejam, por exemplo, o livro What is Cultural Translation, de Sarah Maitland, publicado pela Bloomsbury, que continua a ser a minha bíblia sobre este assunto da tradução cultural. Então, a tradução literal, cair 7 vezes, levantar-se 8, sem uma análise do significado cultural, fez com que este provérbio fosse de facto apropriado e desvirtuado, e eventualmente até mesmo abusado por outrem, e tivesse transformado nestas máximas quase de positividade tóxica, que são muito utilizadas em contexto de discursos motivacionais ou corporate talk, o que é uma pena. Mas agora vou-vos falar de um contexto em que isso começou a acontecer. Quando é que se começou a pegar nesta expressão? Pegar nela, pegar mesmo, agarrar nela e desvirtuá-la, abusá-la, transvesti-la para proveito próprio. Quando é que isto começou a acontecer e porquê é que isto foi particularmente cruel e nocivo? Porque assim, sempre que nós pegamos numa pérola de sabedoria de uma antiga civilização, de uma determinada cultura, e agarramos nessa pérola com abuso e sem querer saber da sabedoria, só abusamos dela, só nos apropriamos dela, nós estamos a fazer muito mais do que um erro episódico. Estamos a potencialmente privar as pessoas que vêm a seguir a nós desses mesmos ensinamentos. E é por isso que é importante estudar as coisas de história cultural e das mentalidades, sobretudo no mundo que corre, em que é preciso formar pessoas que pensam, formar pessoas que lideram, por exemplo. Lideram pelo seu exemplo. Então, o provérbio, neste sentido literal, que é um sentido equívoco, em que se pensa que repetir o ato de se levantar de cada vez que se é tirado ao chão é algo semelhante a mérito, força, persistência, liderança, enfim, esse entendimento focado no eu vou, eu consigo, é sempre possível voltar a fazer, essa lógica que mais tarde viemos a chamar positividade tóxica. Quando é que isto começou? Isto começou e veio a tornar-se o cânon numa época em que nos Estados Unidos da América os cidadãos nipo-americanos e americanos de ascendência japonesa eram confinados a campos de concentração ou enfrentavam adversidades, como por exemplo serem recrutados para combater contra o próprio Japão em cenário de guerra. Então, nessa altura existia uma campanha de propaganda interna nos Estados Unidos da América que descreviam os japoneses como sendo indivíduos que aceitavam o confinamento forçado, estavam a ser metidos em campos de concentração na América, e este discurso era falso, porque na verdade existem registros hoje em dia, e nós sabemos por documentos, por entrevistas,
em que os japoneses, naturalmente, manifestavam o seu profundo desagrado e o seu sentido de injustiça e ensaiavam mais ou menos algumas revoltas ou submetiam algumas queixas, etc., porque não achavam justo estarem a ser privados da sua liberdade quando tinham sido cidadãos exemplares nos Estados Unidos da América. Mas esta campanha de propaganda norte-americana descrevia os japoneses assim e usava este provérbio japonês e outros para fazer uma perversão dos factos e para convencer a opinião pública americana e mesmo, e esta é a parte do ser torcido e cruel, esta campanha de propaganda visava também convencer os próprios nipo-americanos que eles iriam erguer-se, ok, de novo, depois desta fase difícil na Anakorobi. Então, esta campanha de propaganda visava que eles aceitassem o que lhes estavam a fazer, por mais cruel que fosse, porque se assim o fizessem, eventualmente seriam compensados no final. Ia correr tudo bem no fim. E este entendimento desta expressão, este episódio histórico e o que ele acarretou, está muito bem descrito em Nanakorobi Aoki, Japanese Resistance During the Japanese Internment, de Sarah Jess, que estuda precisamente os campos de internamento japoneses na América e como é que as campanhas de propaganda norte-americana se apropriaram culturalmente de discursos de origem japonesa para os perverterem. E esta versão de Nanakorobi Aoki, muito simplista, já a caminho da positividade tóxica, sem o significado do provérbio original, tem de facto sido a partir daí a versão mais utilizada no mundo ocidental. Porque no mundo ocidental há muito poucas bases para compreender o que é a história cultural e das mentalidades dos povos não ocidentais. A maneira como se estuda história, mitologia, arte, cultura, e eu sei isso, não só porque fui aluna e investigadora, mas porque fui professora e tive em contacto com como é que os programas pedagógicos são feitos. Todo esse processo é extremamente West-centered, Euro-centered. E isso tem sido, ao longo de centenas de anos, uma ferramenta de estupidificação da sociedade ocidental, que não conhece outras escolas de filosofia, outras escolas de pensamento, outras civilizações e as sabedorias que elas encerram. Então, quando se chega a Nanakorobi Aoki com uma catchphrase, quando isto se começa a utilizar em referências, em conferências motivacionais e como referências em merchandise, e há várias formas de apropriação cultural disto, que é o que nós vemos hoje em dia acontecer, não é um ato inocente ou espontâneo. Não é sem consequências. E vocês vão ver que muitas destas expressões e até o bonequinho do Daruma, ou seja, a figura de Bodhidharma transformada num bonequinho em conjunto com a caligrafia, com o kanji desta expressão, para ter um ar exótico e eventualmente com a tradução cair 7 vezes, levantar 8, ou em inglês fall 7 times, stand up 8. Isto aparece muito em coisas como canecas. Porque a caneca é o símbolo do tomar o café de manhã, do começar o dia. E a caneca do café é o símbolo por excelência desta lógica da ultraprodutividade. A lógica da ultraprodutividade é o oposto desta expressão. Porque a lógica da ultraprodutividade é uma lógica ultracapitalista, em que o indivíduo é o ser produtivo do sistema capitalista e, portanto, o ser humano existe para produzir. Se não produz, já não tem validade como ser humano. E essa lógica é o contrário da lógica que deu origem a este ensinamento. Pensem nisto. 30 segundinhos. Entretanto, vamos falar da volta. Isto, à medida que se anda, que o tempo passa, as coisas fazem um círculo. E onde é que o círculo se informa? O círculo que eu estou a falar aqui é a
apropriação desta expressão pelas comunidades que faz sentido apropriarem-se desta expressão, que tem legitimidade histórica, étnica e identitária para se apropriarem desta expressão. Então, mesmo que esta expressão tenha passado a ser entendida liminarmente, simplificadamente, como por mais que se caia, vai-se voltar a levantar, com ideias por trás que se prendem com a resiliência, com a capacidade de pegar numa experiência negativa e transformá-la em algo, não só que é positivo e construtivo de significado, mas do qual se tem orgulho, do qual não se tem vergonha. O que é que foi apropriado e como é que foi apropriado de volta pelas comunidades que têm esse direito de o fazer? Olhem este exemplo. Eu vou evocar aqui uma parte do texto que se pode ler no site centernikkeiplace.org e o texto tem o subtítulo Resilience, Resistance and Resonance. E este é um texto da comunidade de descendentes de japoneses do Canadá, em que eles procuram enfatizar o seu poder de encaixar a história específica de ser um descendente japonês no Canadá e de ter orgulho na sua comunidade e também de lutar pelos direitos e os reconhecimentos da especificidade cultural da sua comunidade. E neste texto eles usam esta expressão para começar o parágrafo, que é muito significativo. Então eu vou ler o próprio parágrafo. Nana Korobi Yaoki, fall down 7 times, get up 8, is a Japanese saying approach to the perseverance of the Japanese Canadian community. Despite crosshairs of racism and the community grew, survived the dispossession of homes and forcible scattering of support networks in the 1940s, and rebuilt lives. Nikkei have fought for justice and dignity since first arrival, from challenging voting restrictions and writing letters of protest to forming national associations to unite Japanese Canadian voices. Japanese ancestry resonates through Nikkei experience in Canada. Like an echo or reverberation, its effects may be heard, hard to define, yet ripples on. E agora vamos saltar mesmo para a última frasezinha. The resilience of the Japanese Canadian community can be observed. Continua. Que palavras é que eu quero saliar aqui? Resilience, ancestry, experience, community, survived, rebuilt, have fought for justice, dignity, protests, forming national association, writing letters. Quando eles começam a falar neste texto todo com Nana Korobi Yaoki e depois lhe carregam esta expressão com este universo de significados, o que estão a fazer é recapturar a expressão e resolver aquele problema que foi criado quando ela foi violentada, abusada e transvertida por uma cultura que não era a sua. E eu achei muito interessante este processo de circular, muito elucidativo, de como, por mais que nós percamos a nossa ligação com as sabedorias tradicionais e ancestrais, a força, a energia, o espírito criativo dessa mesma sabedoria é tão forte que ele acaba por chegar ao seu justo, digno e legítimo destinatário. Eu espero que esta expressão também chegue a vocês, de alguma maneira, e acenda uma luzinha interior, plante uma sementinha para vocês colherem dela o justo significado. E lembrem-se de uma outra coisa na cultura japonesa. O bambu, que é flexível e não parte quando há vento ou adversidade, é mais importante do que uma árvore muito robusta, muito sólida, mas que não é flexível ao vento nem à adversidade.
fiquem com isto, que para a próxima talvez eu desenvolva mais. E obrigada por ouvirem o podcast ou verem a apresentação.